Gostaria agora de chamar a Ana Maria, nossa palestrante do dia. Bom dia. Vamos, Marli. Então vamos elevar os nossos pensamentos até Deus e Jesus e pedir que mais essa manhã possamos ter uns novos conhecimentos, um pouco mais de entendimento do mundo espiritual, para que juntos possamos nos desenvolver e preparar da melhor maneira possível não só a nossa vida aqui no plano material, mas principalmente para quando a gente retornar do mundo maior. E hoje eu escolhi falar sobre morrer e desencarnar. Que a maioria das pessoas acha delicado falar sobre a morte. Mas na verdade a única coisa certa que a gente tem é que isso vai acontecer. É uma lei natural de Deus, que afinal de contas nenhum de nós é imortal no corpo material, a gente tem que retornar para o plano espiritual. Então eu achei melhor a gente tocar nesse assunto e entender como é que tudo isso funciona, para que a gente se prepare da melhor maneira possível. Só que antes de falar sobre o desencarne, a gente vai entender um pouquinho sobre a encarnação. A encarnação daria horas e horas para a gente discutir junto, mas eu resumi o máximo possível só para que a gente entenda o processo. Na questão 136 do Livro dos Espíritos, a gente acha o seguinte texto, ó. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre alma e corpo, enquanto que depois essa união está estabelecida, a morte do corpo aí rompe os laços que unem a alma. E a alma deixa o corpo. Tá? Então aqui está dizendo antes do nascimento. A gente tem que entender que tanto na nossa ciência estabelecida de estudo, cientificamente, como nas orientações doutrinárias espirituais, é considerado nascimento no ato da fecundação. Quando ocorreu a fecundação, inicia-se a produção do corpo biológico. E, coincidentemente, inicia-se a jornada encarnatória do espírito. Também é importante a gente saber, e fica bem claro, gente, que qualquer que seja o método do nascimento, da formação do corpo biológico, quer seja in vitro ou in vivo, para esse corpo biológico vai ser destinado um espírito. Que Deus, na sua infinita bondade, iria respeitar totalmente a natureza do encarne aqui na Terra. Então, qualquer que seja o processo, o método da formação do corpo biológico, Deus destina um espírito para esse corpo. Então, para ficar bem claro, que para o início encarnatório, o início da vida, existe um ponto de partida, que é o nascimento, ou seja, no ato da fecundação. Enquanto o corpo biológico começa a ser desenvolvido no ventre da mãe, no plano espiritual, o espírito também inicia o seu preparo para encarnar nesse corpo biológico. Porque à medida que o corpo vai desenvolvendo, esse espírito também vai se ligando a esse corpo, átomo a átomo, célula a célula. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Bastante gente.
Lembra que André Luiz conta, tem um grupo familiar que vai reencarnar. Então, esses espíritos já se despedem dos familiares, dos amigos, e são como que internados no ministério reencarnatório. Ele já começa a se desligar do plano espiritual e fica guardadinho lá no ministério da reencarnação. E quando, na hora da concepção, do nascimento do ser aqui na Terra, esse espírito nasce com o véu do esquecimento do plano espiritual. E aí reinicia a sua trajetória encarnatória aqui no plano da Terra. Tá? Então, é esse o processo para todos nós. Tá? Existem diferenciações de encarnação? Existe. Nós estamos falando de uma encarnação, de uma reencarnação, dentro dos parâmetros normais. A gente sabe que existem situações onde o espírito vai reencarnar sem escolha. Por isso que eu disse, teria que conversar muito sobre o projeto da reencarnação. Mas só para a gente entender. Vamos partir do ponto que todos nós aqui fomos reencarnados de maneira normal. Então, é esse o processo. Então, para reencarnar, existe esse tempo, essa situação, ok. Mas aí, na questão 155, Kardec pergunta para os espíritos se há também uma linha de demarcação e que seja uma linha bem nítida entre a vida e a morte. Ou seja, o retorno do plano espiritual. E os espíritos respondem, não. Não existe. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha liberdade. Então a gente já vai entender que os espíritos quiseram dizer que a morte e o desencarne são processos inteiramente diferentes um do outro. Aí que o bicho pega. Então vamos entender o que é a morte mesmo. Eles dizem que morrer está relacionado ao cessar da vida biológica, da vida orgânica. Morrer é instantâneo. Terminou a vida do corpo físico, terminou os fluidos vitais, acabou. E o desencarne está relacionado, ou seja, ao desprendimento, à separação do espírito em relação ao corpo. É diferente. Totalmente diferente. Porque como a gente já disse no início, a morte é um ato natural, é da lei divina. Terminando o fluido vital do corpo, esse corpo não tem mais vida. Enquanto que desencarnar pode levar horas, dias, semanas, meses, gente, anos. Mesmo aquele corpo sem vida, podre, destruído, inúmeros espíritos não conseguem desencarnar. Ficam presos àquele corpo sem vida. Mas por que é que isso acontece? É aí que eu falei que eu escolhi esse tema para que a gente entenda como é que a gente tem que se preparar para desencarnar. Porque para morrer nós não temos escolha. Isso vai ocorrer quando Deus Pai disser, filho, volta para casa que é a hora. Mas e voltar inteiramente para casa? Como é que a gente vai fazer?
Então, existem dois motivos para que seja dificultado o desencarne. O primeiro deles vai depender muito da quantidade de fluido vital que existe no corpo biológico. A gente vai explicar, a gente vai entender isso. Então, o primeiro motivo é a quantidade de fluido vital no corpo. E o segundo motivo depende muito do nosso grau de apego, do nosso espírito de apego na matéria, ou seja, o nosso grau de evolução. É aí que entra a nossa capacidade de ter um melhor retorno para o mundo espiritual ou não. Bom, em relação ao primeiro motivo, que é o do fluido vital, então vamos entender como é que isso funciona. Quando a gente reencarna, vamos supor que o indivíduo, um ser, ao reencarnar, ele vai necessitar em torno de uns 70 anos, mais ou menos, para cumprir a sua trajetória, para cumprir os motivos pelo qual ele veio para cá. Gente, é assim, não é exatamente 70 anos, é em torno de, né? Entre 65 e 75 anos, eu tenho aquela quantidade de anos para cumprir o que eu vim fazer aqui. Então, na preparação no Ministério Reencarnatório, é destinado a esse corpo uma quantidade de fluido vital, para que esse corpo biológico, ele dure essa quantidade de tempo, para que esse espírito se cumpra o que ele veio para fazer aqui. Vamos supor que um indivíduo tem em torno de 70 anos. Vamos supor que esse indivíduo está em torno dos 40 anos, mas ele não obedece às regras de trânsito, ele costuma dirigir alcoolizado, ele não cuida do seu corpo, não evolui, se envolve num acidente automobilístico, porque não obedece às regras e perde a vida do corpo físico. Só que aquele corpo tem mais 30 anos de fluido vital impregnado naquele corpo. E esse corpo morre. Só que esse espírito fica preso a esse corpo e não consegue se desvencilhar por causa da quantidade de fluido vital que ainda existe naquele corpo. Ele não conseguiu cumprir o que ele tinha que cumprir. Então ele fica ligado, com extrema dificuldade de desligamento daquele corpo. Por isso que nós temos que respeitar muito o nosso corpo biológico, que é a morada do nosso espírito, aonde Deus nos deu a oportunidade, através desse veículo, de fazer os nossos resgates, de fazer a nossa evolução, de nos melhorarmos, para quando a gente retornar para o plano espiritual, retornar melhor do que quando aqui nós chegamos. O exemplo de um suicida, que ele acha que a solução para todos os problemas daqui é extinguir o corpo físico. Leia do engano. Porque aquele corpo está impregnado de fluido vital. Não consegue se desvencilhar do corpo. Agora, o segundo motivo é em relação mesmo ao nosso apego da matéria. Tá? Nós podemos e devemos lutar para ter a melhor qualidade de vida aqui, sim. Para ter as melhores coisas materiais, sim. Tudo bem. Desde que, junto com a evolução material, façamos a nossa evolução espiritual também. Nós temos que saber e entender que o que é do mundo vai ficar aqui na hora do desencarne. Não tem, a gente não leva nada. Temos que usar da melhor maneira possível. Afinal de contas, o trabalho enobrece.
E é incrível, nós, principalmente as mulheres, né? Quando a gente entra numa loja de roupa, a gente vai no mais caro, vocês já viram isso? Por quê? Porque o espírito gosta do que é melhor. E não tem nem dúvida. Desde que a gente lute de maneira correta e honesta para obter as coisas, só que na hora do desencarne fica tudo. A gente tem que ir com o nosso melhoramento espiritual. E como é que a gente faz isso? A famosa reforma íntima. Sempre batendo na mesma tecla. Como é que eu faço reforma íntima? É tão fácil fazer reforma íntima. Nossa. É só tirar os defeitos e colocar as virtudes. Não é fácil? A gente tem que fazer. E tem que começar o mais rápido possível. Não dá para ficar deixando para as outras encarnações. Então a gente tem que fazer essa reforma íntima para na hora do desencarne saber que o que é daqui tem que ficar aqui. Nós temos que nos evoluir. Não tem como. O nosso espírito, ele nunca vai retroceder. Ele vai sempre galgar a perfeição. Então a gente tem que lutar pelas oportunidades que Deus nos dá. Mas espera aí, agora eu vou passar por toda essa situação. Vamos entender como é que funciona mais ou menos, o que é que o plano espiritual nos ensinou, como é que vai ser na hora da morte física e no processo do desencarne? Bom, esse período de desligamento, ocorre com o espírito um torpor, tá? Uma perturbação. E todo esse processo de torpor e perturbação, ele vai terminar quando ocorrer o desenlace total, né? Quando a gente conseguir cortar todos os laços, né? Com o corpo biológico. E como o espírito ele se sente como se ele estivesse num nevoeiro. Ele não tem a visão clara, não entende muito o rumo que ele vai seguir. Mas à medida que a gente vai conseguindo romper os laços com o corpo físico, vai tudo clareando e a gente vai conseguindo divisionar o novo plano espiritual. Mas peraí, eu faço tudo isso sozinho? Não. Nós nunca vamos estar sozinhos. Existe uma equipe espiritual preparada para nos auxiliar nesse processo. São os nossos familiares que antecederam, né, a volta para o plano maior, são os nossos amigos, correto? A gente não faz esse procedimento sozinho. Quando a gente desencarnar, lembrar que se a gente não está conseguindo ver o que é que está ocorrendo à nossa volta, levar o pensamento em Deus e saber que não está sozinho, para que a gente se sinta calmo, que a gente vai perceber que ao nosso redor a gente vai ter uma assistência, tá? Mas para isso acontecer, para a gente ter a capacidade de entender, nós vamos ter que estar evoluídos. Nós vamos ter que estar melhorados, desligados do mundo daqui. Porque quando a gente desencarna, é difícil pra gente. Porque quando a gente chega lá, tá sozinho. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade das pessoas que a gente ama. A gente está acostumado ao sistema daqui. Então vai ser difícil a readaptação no plano espiritual. É só pegar de exemplo quando a gente renasce aqui, quando a gente recebe os nossos filhos, os nossos bebês. Existe toda uma equipe para receber esse espírito, porque ele precisa de higiene, ele precisa que a gente o alimente, que a gente alivie as suas dores. A gente precisa ensinar a andar, a gente precisa ensinar a falar, né? Existe pai, mãe, avô, vó, tia, babá, qualquer pessoa à volta dele para readaptá-lo nesse mundo de novo, para que depois ele prossiga. É o inverso. É a mesma coisa.
Quando a gente chega lá, vai ter essa mesma equipe que vai nos melhorar novamente para que a gente se readapte novamente no plano espiritual. Porque, na verdade, esse ir e vir, né, encarnar, desencarnar, reencarnar, faz parte da nossa evolução. A gente tira férias no plano espiritual, volta para a escola da Terra, retorna para o mundo espiritual, revê as falhas, os defeitos, o que é que a gente tem que melhorar novamente, volta para a escola de novo. É o processo de evolução. Tem que ser feito e é assim que é feito para que a gente um dia se torne um espírito perfeito e aí vamos galgando os mundos, né? Porque já saímos do primitivo, estamos em expiação e prova, iremos para a regeneração, iremos para os mundos felizes e iremos para os mundos celestiais. Tá? É o nosso processo de evolução para cada um de nós. Então, o que a gente entende desse segundo processo de desligamento? Que é muito mais fácil, o desencarne é muito mais tranquilo, muito mais sereno para o espírito que evolui, que faz a sua reforma íntima. Você pensou o orgulho para aqueles que estão no plano espiritual, esperando o nosso retorno, quando a gente retorna muito melhor do que quando a gente saiu de lá? A alegria e a felicidade? E nós também. Vamos serenamente desligar daqui, sabendo que cumprimos da melhor maneira possível e retornamos para o mundo espiritual. Bom, a gente vai concluir então que nascer e morrer são duas faces da mesma moeda. Nenhum de nós vai escapar. Não tem como. E são dois aspectos do mesmo processo, mas que sempre vai ser fundamental a nossa evolução. E sendo assim, quando nós estamos morrendo para os que nos aguardam no plano espiritual, ou melhor, quando nós estamos morrendo aqui, nós estamos nascendo de volta lá. E vice-versa. É um processo constante, né? E o nosso ciclo de evolução vai ter que ser constantemente esse. Tem uma frase de Confúcio que ele diz assim, ó: feliz é aquele que ao nascer chora, enquanto todos riem, e ao morrer, ri enquanto todos choram. Quem dera, né? Quem dera. Tomara que a gente consiga alcançar tudo isso daqui. Antes de encerrar, que eu vou encerrar com uma poesia que, aliás, foi a minha inspiração para montar esse pequeno estudo. Não vamos dizer que isso é uma palestra, isso é um pequeno estudo que a gente fez e a gente divide junto para a gente se melhorar. Resumindo de tudo isso, nascer a gente vai ter um ponto de partida. Morrer nós não vamos ter escolha, mas desencarnar, sim, é o que a gente pode escolher. Ou eu desencarno com dor e sofrimento, ou eu escolho desencarnar sereno, tranquilo. E nunca esquecer que para todos esses processos, Deus, na sua misericórdia, prepara uma equipe para que nos receba, tanto aqui, quando a gente reencarna, como quando a gente volta. Porque aqui nada mais é que uma cópia inteiramente grotesca do mundo espiritual. Então a gente nunca está sozinho. Tá? E ótimo que eu fiz esse estudo, porque me deu um alívio. Um alívio. Porque o seu Hélio, meu amigo,
Ele dizia o seguinte: Ana Maria, morrer é como se a turma colocasse a gente num avião, soltasse lá no meio de Tóquio. A gente não sabe a língua, a gente não gosta da comida, a gente não consegue ler as placas da rua, a gente não sabe onde é hotel, onde tem casa, a gente não conhece ninguém, a gente está sozinho. Eu queria que o seu Hélio estivesse aqui hoje, para falar para ele: não está não, seu Hélio. Não está não, a gente tem uma equipe que vai nos receber e nos acomodar novamente na nova vida. Então eu vou ler para vocês uma poesia do Otávio Caumo Serrano. E ele fez uma poesia justamente com esse nome: Morrer e Desencarnar. E ele diz assim: há muita gente que morre sem poder desencarnar. E por isso permanece sempre no mesmo lugar, preso ainda a esse mundo, atarantado a vagar. A morte vem quando acaba todo o fluido vital e parte da lei de Deus, já que ninguém é imortal, pois morrer é para todos um evento natural. Desencarnar, todavia, é muito mais complicado. Precisa desprendimento para ver-se libertado e desatar cada laço que aqui nos deixa atrelado. Isso só se aprende em vida, ao treinar o desapego das coisas que são do mundo, já que após não tem arrego. Porque depois que morremos, é difícil ter sossego. É triste você pensar que ainda trabalha, que come no emprego que frequentava e ao meio-dia tem fome, querendo que todo mundo o chame pelo nome. Onde estiver teu tesouro, estará o teu coração, ensinou Jesus Cristo ao falar à multidão, quando trouxe a esse mundo a grande revelação. Portanto, você que é espírita e a verdade já conhece, faça muita caridade e se defenda com a prece, para depois que morrer, poder ter o que merece. Não fique vagando a esmo, igual a uma assombração, perdido e causando susto aos outros na escuridão, e atravessando sua viagem na rota da evolução. A vida aqui é provisória, é uma visita fugaz. Portanto, depois da morte, siga e sem olhar para trás, porque o que ficou na terra para nada serve mais. E terminando, só assim terá a sua alma com a morte desencarnada e bastante resoluto seguirá a sua caminhada em busca do mundo novo, onde há uma nova alvorada. Lindo, né? E falando do quê? Da morte. De maneira que a gente enfrente isso com serenidade e sabendo, não adianta a gente fugir. É a única coisa certa na nossa vida. Que eu vou ganhar na loteria não dá para saber, né? Mas que eu vou morrer, certeza. Eu espero que demore um pouquinho, né? Estou gostando de ficar aqui por enquanto. Então, o pequeno estudo que eu fiz hoje foi esse. Eu espero que, na minha visão, eu tenha conseguido esclarecer só um pouquinho. Porque o nosso interesse é só que a gente evolua junto. Só isso. Nosso interesse é só esse. Então, que a paz de Jesus acompanhe vocês no primeiro dia da semana e por toda a semana. E que se preparem da melhor maneira possível para receber dos nossos companheiros lá dentro esses fluidos, essas energias que vai nos equilibrar, nos fortalecer, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho aqui da melhor maneira possível. Bom domingo!